ficar de ouvinte e tal. Ela falou, ah, vou perguntar. É interessante esse capítulo, tá? Um pouco antes do Freud, o Machado tinha descoberto aqui um... Descoberto não é uma coisa que já vem antigamente, né? A linguagem é agressão e, ao mesmo tempo, é defesa, né? Boa noite, Luciano. Então, a linguagem, ao mesmo tempo que ela fere, né? Farmacon, né? Ela fere, ela também cura, né? Vem de Platão essas ideias, tá? Não é novidade, não. O Freud achou que tivesse inventado assim uma ciência nova e tudo, mas ele foi descobrir que a descoberta do Freud foi radical, porque em 1915 surgiu, junto com os três principais artigos do Freud, o Freud estava no máximo, assim, no auge, ele publicou Recalque, Inconsciente e Pulsão, três artigos fundamentais da psicanálise, 1915. Rapaz, quis o caiporismo, que é esse negócio do Machado, que é a deusa da fortuna, do azar, do jogo de bicho, aquele, né? Nesse mesmo ano publicou um tal de Max Namanzon, um estudante, publicou um artigo que igualava assim, analogia da libido de Freud com Eros de Platão. Você já pensou o que o Freud foi se deparar? Aí percebeu que a psicanálise não era novidade, já estava no banquete, estava lá na filosofia grega, estava no Farmacon. Então, é assim, a gente vai quebrando a cara na vida, né? Faz parte. Ô, Vitor, vamos fazer o seguinte, 8h05, se quiser ir esquentando a cadeira, aí fica à vontade, porque eles vão chegando devagar, assim Tá, mesmo. joia. Bom, então, boa noite, todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Seis, professor de literatura da Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz doutorado sobre Machado de Assis no UFMG. Há 10 anos atrás, 2015, eu concluí. Ano passado, eu publiquei uma resenha do livro do Adelmo, na Revista Brasileira de Literatura Comparada. Eu já comentei aqui nesse grupo, acho que alguns de vocês, talvez a maioria, estavam presentes, né, capítulo de emulação. Hoje vamos discutir e conversar sobre o capítulo 14, o Similibus Curantur, desculpe meu pobre latim. Eu não sou psicanalista, eu leio aí psicanálise já tem uns 25 anos, mas eu não sou psicanalista. Minha área é a literatura e a filosofia, que é a minha primeira formação acadêmica. Mas vamos lá, então. Acho que vale uma introdução, talvez se alguém chegando hoje, né, que não conhece o livro da Adelmo, não leu, o imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, o Adelmo nos oferece uma leitura psicanalítica da obra do Machado de Assis. A tese central do Adelmo é que o narcisismo e a vaidade são fundamentos tanto da criação literária quanto da análise psicológica no Machado. O Adelmo revela, assim, uma antecipação machadiana de noções que mais tarde seriam formalizadas pela psicanálise de Sigmund Freud. Então, Adelmo mostra que o Machado, desde o início de sua obra, e o Freud, mais tardiamente, convergiram na análise da vaidade e do narcisismo. E vai lembrar que uma das frases mais citadas pelo Machado de Assis, citada em vários momentos, é o do Eclesiastes, né? A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O Freud, como médico, partiu de sintomas neuróticos, buscando salvar os pacientes, e só em 14 que ele descobriu, 1914, que esses sintomas decorriam do narcisismo. O Machado, ao contrário, partiu diretamente do narcisismo, desenvolvendo o que podemos chamar de uma psicanálise literária, que o Adelmo argumenta. Então, Machado explorou temas psicológicos, fixo analisando a vaidade e o narcisismo como elementos fundamentais das relações humanas. No encontro do dia 8 de setembro, né, que eu estive aqui, a gente debateu o capítulo Emulação, que é um capítulo-chave de passagem do jovem Machado de Assis, que aspirava a entrar no Concerto das Letras, ao Machado de Assis, que se tornou, de fato, o autor de si mesmo, que é o subtítulo do livro, do Adelmo. E aí não estamos falando de emulação com uma simples mímese, ou seja, imitação,
nem como uma mera vontade de parecer com alguém, mas como a emulação como uma rivalidade criativa de apropriação seletiva e de transformação. E aí hoje nos dedicaremos, então, ao capítulo 14, intitulado em latim similibus curantur, que é uma expressão que significa o semelhante cura o semelhante, que é um princípio clássico da homeopatia, foi formulado por Samuel Hahnemann no século XVIII. A ideia é que uma substância que provoca certos sintomas em uma pessoa saudável pode, em pequenas doses, curar esses mesmos sintomas de uma pessoa doente. E aí, então, nesse capítulo 14, que serve de base para o encontro de hoje, o Adelmo propôs uma leitura do Machado sob a luz desse princípio, do semelhante cura o semelhante. O Adelmo, então, vai mostrar que no Machado de Assis a palavra tem poder curativo. Né? A palavra pode ferir, mas também pode curar. Um fármaco, né? Um veneno-remédio. Assim como o veneno se transforma em antídoto, a linguagem é o remédio e veneno ao mesmo tempo. Isso que os gregos chamavam de fármaco. Alguns autores traduzem como veneno-remédio. Aí o Adelmo vai argumentar que o Machado de Assis toma essa expressão homeopática como uma referência, utilizando a ideia de tratar o mesmo pelo mesmo, né? O semelhante curando o semelhante. Essa mesma lógica será em Freud denominada cura pela fala, né? A talking cure. Para Freud, as perturbações patológicas do corpo e da alma poderiam ser eliminadas através de palavras. O sintoma, que seria uma doença da palavra, seria tratado pela própria palavra, né? Que é o princípio aí da psicanálise. O tratamento consiste em conseguir dizer o sintoma, aliviando os tormentos que sobrecarregam o indivíduo por dentro. Portanto, nesse sentido, Machado de Assis, ao usar essa expressão, o semelhante cura o semelhante, já vai antecipar a psicanálise do Freud. Em suma, resumindo, para depois a gente ver passo a passo, o sintoma é muitas vezes uma doença da palavra e que vai ser tratado, curado pela própria palavra. O alívio vem quando conseguimos dizer o sintoma, quando confrontamos com a linguagem. É a lógica do tratar o mesmo pelo mesmo, né? O semelhante curando o semelhante. Essa terapia pela palavra, não por acaso. Ela surgiu no hall de terapêuticas médicas no fim do século XIX, e aí o Machado de Assis acompanhava as discussões de seu tempo, não só literárias, culturais, mas também científicas. E aí no século XIX começou essas propostas de cura pela palavra, relacionada à emergência de categorias de doenças referidas a sintomas sem explicação anatômica ou fisiológica, né? Decisivo foi o caso da Ana O, paciente do Joseph Breuer, que foi uma espécie de tutor do jovem Freud. E tem a citação lá do Breuer-Freud, que os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Lá nos estudos sobre histeria, né? Ou seja, lembrar dói em bom português. O tratamento consistiria em favorecer a recordação, a elaboração pela palavra, purificando o psiquismo dos seus excessos traumáticos, uma espécie de catarse, né? Uma purificação. E aí Machado vai aplicar esse princípio à literatura, transformando o discurso amoroso, a ironia e a ambiguidade em remédio contra a própria dor humana. Enquanto Freud, por sua vez, trilhou o caminho da ciência e encontrou na psicanálise, né, a linguagem como instrumento terapêutico de cura pela palavra. E essa cura pela palavra, ou pela fala, né, tem relação com o que escreveu Machado em O Jornal e o Livro, de 1959, quando divulgou a prática da democracia da ideia por meio do exercício da linguagem, que seria um instrumento pelo qual se compreende a perversidade profunda e ardilosa que reina no meio social e que permite defender-se dela. Essa concepção é ilustrada, por exemplo, em Cantiga de Sponsais, de 1883, onde o mestre Romão enfrenta dificuldades nesse jogo de palavras e poder. E aí, na epígrafe aí do capítulo 14, que está até aí na tela, o Adelmo citou, né? Está mais embaixo da folha aí. A arte é o remédio melhor deles.
que é uma frase que o Machado escreveu e repetiu, por exemplo, numa carta de 23 de fevereiro de 1908, ao jovem amigo Mário de Alencar, que era filho do José de Alencar, que se queixava de um mal-estar provocado por uma doença do sogro. E aí o Machado indica que, através da fruição estética, o ser humano torna-se capaz de assegurar um sentido para a sua existência, inventando as coordenadas de enunciação da vida. E ele diz que a arte é o remédio melhor deles. E na carta seguinte, por exemplo, de 20 de abril do mesmo ano, o Machado insiste, né, busque o remédio na arte. No mesmo sentido, em uma crônica de A Semana, ele disse, onde a arte principia, cessam as canseiras deste mundo. E aí o Adelmo começa citando O Espelho, 16 de outubro de 1859, porque o Machado explora essa ideia da cura pela arte, da cura pela palavra, da cura pelo semelhante nas relações humanas, especialmente no amor, que é o mencionado aí, o Cupido. Esse texto, que foi assinado por M. de Azevedo, narra a história de um jovem que, após ser traído por sua amada, Zizina, decide não chorar nem se desesperar. Ele usa a inconstância dela como um veneno que o cura do amor. A sua solução é a inconstância recíproca. Ele paga a infidelidade dela com sua própria inconstância, depositando seu coração em outra mulher. E aí o Adelmo argumenta que a tese é clara. É a dor da traição que é curada pela vivência de um novo afeto, ou seja, o semelhante cura o semelhante aplicado ao campo sentimental. O Vitor, Sim? aquela bola que sobrava na área, assim, que o Romário só chutava e era artilheiro, aquele meio barrigudinho, o Romário não fazia muita ginástica. Parece que o Machado tinha essa sorte do Romário, porque em 59, no Espelho, M. de Azevedo publica justamente esse texto, entende? É Sim. muita sorte, né, rapaz? Quer dizer, você como pesquisador, imagina só, você, né, dá a sorte de cair na sua mão um trecho de uma obra que você só melhora seu trabalho. É muita sorte também, né, não? Exatamente. Eu vi- É a emulação que a gente discutiu no encontro passado, né? Ele se apropria e melhora, né? É. Pega a bola e faz o gol. É. É um pouco a sorte que eu dei também, porque quando eu vim estudando muito Freud, assim, peguei esse Machado de Assis, assim, com essas coisas todas, eu falei assim, como é que não foram tão claros assim com essa descoberta do Machado? Eu vejo muitos pesquisadores mencionando o Machado, mas nenhum deles, assim, pegou a raiz do Machado, aqui, assim, nesse espelho mesmo, tá? Esse texto nunca é citado por nenhum pesquisador, assim, tá? Eu não vi. Tá? Passou reto aí por muita gente e estava lá junto onde o Machado mais publicou, que é no Espelho. Essa época aí é muito pouco estudada, aí anos 50, Machado mais jovem, pouca gente Ah, é? está preocupada. O pessoal pega mais dos anos 70, 80 para frente. Machado dessa época aí fica meio esquecido mesmo. E é Pouca gente dá o atenção. fundamento dele, né? Porque o fundamento, olha, ele vai repetir essa frase aqui, até no José Dias, lá com a homeopatia. Já não repete a frase, mas ele fala homeopatia sempre, né? Sim, no homeopatia ele escreveu bastante sobre homeopatia. Crônicas também, José Dias, lá no Dom Casmurro. É. Homeopata. E aí, nesse conto, né, nesse texto aí do Espelho, encontramos as frases que resumem essa aplicação psicológica, e o Adelmo sacou em negrito. Vou ler só algumas que estão em negrito. Quem chora o seu amor perdido não tem lá muito juízo. O amor é um campo de batalha, do qual aquele que é derrotado deve ser esquecido e considerado como soldado abatido do Deus Cupido. Curas um amor com outro amor, novo. Simila similibus. Então, essa frase, né? Cura-se um amor com outro amor novo. Simila similibus é a frase que sintetiza o capítulo. Que o amor é campo de batalha, diz o narrador, e o derrotado deve ser esquecido como soldado abatido de Deus Cupido. Essa é uma metáfora aí da vida social e afetiva,
A dor do amor se cura com outra paixão. E a repetição é o mecanismo que mantém o sujeito em movimento. E Freud diria o mesmo sobre compulsão, a repetição e o gozo na fala, se não estou enganado. Isso mesmo. E aí essa mesma ideia, né, aparecer na peça O Caminho da Porta, que o Adelmo também citou aí, de 1862, também é um período, esse período aí, anos 50, 60, pouco estudado pelos machadianos. E aí essa peça de Machado, e as peças do Machado também são muito pouco lidas, pouco estudadas, mesmo na universidade. Tem pouca gente mexendo com o teatro do Machado. Essa peça, que é o diálogo, uma disputa de palavras entre a Carlota, que é uma namoradeira, e os seus 3 pretendentes. O doutor, que já teve seus momentos de alucinação por Carlota, confessa que ela o curou, mas de uma forma peculiar. Está aí na tela, vou ler um pedaço, vou ler tudo, né? O Caminho da Porta, Carlota. Está dizendo coisas que não têm senso comum, o doutor. O senso comum é comum a 2 modos de entender. É mesmo a mais de 2. É uma desgraça que nós nos achemos em divergência. A Carlota, mesmo que fosse verdade, não era delicado dizer. O doutor esperava por essa. Mas Vossa Excelência esquece que eu, lúcido como estou hoje, já tive meus momentos de alucinação. Já fiei como Hércules a seus pés. Lembra-se? Foi há 3 anos, incorrigível a respeito de amores, tinha razões para estar curado quando vim cair em suas mãos. Alguns alopatas costumam mandar chamar os homeopatas nos últimos momentos de um enfermo. E é caso de salvação para o moribundo. Vossa Excelência serviu-me de homeopatia, desculpe a comparação. Deu-me uma dose de veneno tremenda, mas eficaz. Desde esse tempo fiquei curado. É o veneno remédio, né, o fármaco. Aqui, Vitor, você que já é bem anterior a mim aqui, trabalha com literatura, né? Veja bem, o Machado criou um personagem chamado Doutor, tá? Como se fosse um médico. Sim. Ele já está curado, porque tem outros 2 pretendentes que vão ficar disputando a Carlota, e ela vai enxotar os 3 a caminho da porta, assim, vão embora, vão embora. Ela faz aquela mulher, assim, difícil de ser conquistada, e ela vence os 3, tá? E o doutor é o único que já tinha sido vacinado, então não estava tentando conquistar, mas ele faz um diálogo com ela num nível mais elevado do que os outros 2 pretendentes. Por isso que a linguagem aqui é mais ferina, a linguagem dele, tá? Ele é mais maduro na relação com ela, então ela se viu a ele como de você eu estou curado, mas os outros 2, só que ele não fala tão ele fala meio direto, mas meio indireto também, porque ele não joga tanto na cara, porque os pretendentes dos outros 2, eles continuam insistindo, tá? É muito curioso o modo como o Machado pega, assim, o jogo da linguagem, né? E é o jovem Machado, né? Depois ele vai amadurecendo vai piorando mais ainda. Essas ideias, vai ficando mais irônico. Mas essas ideias, essas imagens, até a questão do triângulo amoroso, da disputa, tudo são temas que vão se repetindo, né? O trabalho dele, o seu livro mostra, né? Como é que esses temas vão se repetindo em diversos textos. Então, a Carlota trata esse doutor, né, salvando da condição de homem enfeitiçado por elas, podemos dizer assim. Isso. Carlota é atraente e joga com essa atração para, paradoxalmente, repelir. O Machado, por sua vez, joga com um vocábulo, né? Homeopatia, né? Patia vem de patos, é o que afeta, afetado pelo mesmo, né? O homo é o igual, é o mesmo. E a cura pelo semelhante, né? Aí esse tratamento pela palavra, então, que a tese aí do Adelmo vai antecipar a psicanálise freudiana, que vai depois, posteriormente, transformar a fala no próprio instrumento de cura. Então, é mais um exemplo do Machado antecipando o Freud, que é uma coisa que o Adelmo vai mostrando aí ao longo do livro. Não só
a questão do narcisismo, mas outras questões como essa do semelhante para o semelhante. E aí também a questão de que o envolvimento amoroso pode levar à loucura, que é um tema também que vai voltar em outras obras de Machado de Assis. O próprio Dom Casmurro lá, né, ele fica meio doido, ciúme da Capitu, porque o amor é um campo de batalha, com aquele que é derrotado deve ser esquecido e considerado como soldado abatido de Deus Cupido. E aí depois tem outros personagens do Machado que sofrem, padecem disso, né? Acho que o pior deles é o Rubião. Inclusive, tem uma frase do Machado para cima da Sofia. Concordo. Assim, ela queria ver até que ponto que ela tinha, ela mesma, conduzido o Rubião à loucura. Tem uma frase que eu devia ter trazido aqui, não trouxe. O Rubião, de fato, enlouquece mesmo, né? Ele fica enfeitiçado pela Sofia e enlouquece e vira e abatido no final, né? Completamente. No final ele é abatido, literalmente, completamente. Para quem não leia aí, já tô... Spoiler. Quem não leia, que genial, né? Então, em suma, né? O amor, como fármaco, ele é a doença e o remédio ao mesmo tempo. Ele é o veneno e o remédio, um antídoto. Aí a dose, tudo questão de dose, né? A dose de Carlota cura o médico lá, o doutor do desejo, que é a linguagem que, ao mesmo tempo, que provoca e apazigua. Aí são esses diálogos, né? Rápidos e vivos do teatro machadiano, que aí o Adelmo vai dizer que desde as peças iniciais, lá dos Encantos, de 61, Protocolo, O Caminho da Porta, de 1862, Quase Ministro, que é uma peça um pouco mais conhecida, de 62, até o final, Lições de Botânica, lá o Machado no Fim da Vida, de 1906, são construídos de modo a revelar a filosofia das farpas nas relações humanas, né? Filosofia das farpas. Das farpas. Tentando ser psicologicamente superior ao outro, que é uma dinâmica que expõe a falácia de qualquer ideologia da equidade, segundo Adel, né? Essas disputas aí também vão aparecer lá no Quincas Borba mesmo, né? O Palha e a Sofia querendo sobrepujar o Rubião, que acaba sendo abatido pelo Deus Cupido, e o próprio Brás Cubas, e vários personagens e protagonistas de contos e romances. E aí é interessante notar como é que essa temática ressoava ali na época, né? O Adelmo mostra que o jovem Freud, aos 17 anos, em 1873, já brincava com essa mesma lógica, em suas cartas de juventude, em um estilo que o Adelmo considera bem próximo ao machadiano. E aí o Adelmo cita lá, em espanhol, vou ler aqui em português: as senhoritas são entediantes, logo são um remédio contra o tédio, porque o próprio veneno é o melhor contra veneno. Né? É o princípio lá do veneno virar remédio. Bom, aqui no grupo tem também alguns colegas que estão no estudo e pesquisando, tá? Então tem material aqui que me deixou muito surpreso, Vitor. É o seguinte, rapaz, não tem nenhum capítulo de livro, em lugar nenhum, que traz validando ou investigando as cartas do Freud quando tinha 17, 18 anos, 19, fazendo medicina, em dúvida se fazia medicina ou filosofia ou direito. O que impressiona muito aqui é assim, esse livro, A Cruel Filosofia do Narcisismo, tem um capítulo do jovem Freud. E como é que o Freud sintonizou junto com o Machado, mais ou menos contemporâneo, na mesma época, devido a, você já tinha dito antes, né, o surgimento da homeopatia, que chamou muita atenção no meio médico e literário, e o Machado no Brasil e o Freud lá em Viena, grandes leitores como são, né, pega essas matérias de jornal e traz para as cartas. Quer dizer, fica um documento escrito. A gente tem um comprovante que o Freud tinha acesso à palavra como tratamento, só que ele não estava tão aguçado igual o Machado, devido à literatura que o Machado usa, né? E o Machado também é 15 anos mais velho que o Freud. O Freud só tinha 17. Mas, de qualquer maneira,
Ele fala aqui que é a homeopatia, tá? Assim, o jovem Freud, lá na frente é que ele vai pegar o caminho da palavra como tratamento, né? Já estava meio que no sangue naquele momento, como você já disse aí atrás, né? A correspondência é um material que dá para fazer uma dissertação de mestrado, até de doutorado, dá para esses grandes autores, a correspondência do próprio Machado, do pouco estudado ainda, do Freud, nunca vi estudo mesmo da correspondência do Freud. Dá para alguém pegar essas correspondências e fazer um estudo aí, dá para tirar muita coisa, um tipo de escrita de si, eles acabam antecipando ideias que vão aparecer nos livros, né, nessas correspondências, argumentos. Dá para... Que é um tema quente hoje, a escrita de si, autoficção, né? Tá até na moda, né? Vai ser bem aceito aí se alguém apresentar um projeto para estudar. Até na letras, porque correspondência dá para estudar na letras, na escrita de si, ou na psicologia, ou no caso do Freud, talvez, não sei, na filosofia, talvez, mas na letras e na psicologia, crítica genética dá para fazer. Que é novidade demais, tá? É bastante novidade, assim, um capítulo do Jovem Freud eu nunca vi antes. Eu já estou nisso há uns 20 anos, tá? Nunca li, não. Foi só coincidência, né? Igual o Romário na beira do gol, assim, que a bola passa, ele faz o gol. Não descobri nada, tá escrito lá. Pois é. Tem aí de sugestão aí para quem quiser estudar. Eu usei bastante as cartas do Machado na minha tese, para complementar romances, as crônicas. Do Freud eu não tenho leitura, não, do correspondência do Freud, só o que o Adelmo cita. Olha que interessante aqui. Dizem que Leipzig é a matriz da homeopatia. O jovem Freud escreveu, né? Dizem isso. Eu não sei muito, porque é estudante de segundo grau, tá? Leipzig, quem não conhece, é uma cidade na Alemanha, tem a universidade lá importante também, Universidade de Leipzig. Então, o livro aí do Adelmo, essa página, essa parte, mostra que o jovem Freud, nessas cartas de 1873, 1875, brincava com os trocadilhos, de forma semelhante ao Machado de Assis, ironizando a relação entre veneno e remédio. Assim, o Freud, com o Machado, reconhece essa ambiguidade do veneno também ser o remédio, também ser o antídoto. E ambos, né, Machado e Freud, percebem que a cura não vem da eliminação do mal, mas do seu enfrentamento, da transformação simbólica, né, do sofrimento em linguagem, a linguagem como tratamento. Então, repetindo, né, tanto Machado quanto Freud vão se aproximar da homeopatia na mesma época, mas com caminhos diferentes. Machado toma sentido literário, como cura pela palavra, e o Freud seguirá o caminho da psicanálise, encontrando na linguagem a cura pela palavra, a cura pela fala, né? O tratamento. Assim como a Carlota tratou o doutor aí, que o Adelmo grifou. Dá um bom tratamento, dá um senhor fora nele, que aí ele deixa de ficar apaixonado facilmente, né? A filosofia das farpas. Então, esse capítulo 14 vai continuar explorando o poder da palavra, em outros crônicos e crônicos do Machado, em que a linguagem atua como força curativa ou destrutiva, ou as duas coisas simultaneamente, como uma forma de homeopatia simbólica, literária, né? Não vai dar tempo de citar todos, que são muitos, mas vamos destacar algumas, né? E aí, se o Adelmo, alguém quiser complementar, outras que eu, por acaso, pular, começaria aí pela crônica Semanopatia, de 1863, já está aí na página, aí na tela. Assinado pelo doutor Semanopata. Doutor Semanopata, que já é uma ironia aí do jovem Machado. Esse doutor Semanopata
associa a verdade a Let's, né, que é o velamento, o Amazonas do inferno, o rio do esquecimento do sonho da morte. Né? Let's, na mitologia grega, é o rio lá do Hades, que quem vai para o Hades, né, para o mundo dos mortos, para o inferno, bebe dessa água para esquecer as memórias da vida que teve em vida, né? Apagar a memória. E aí o Sócrates vai dizer que o filósofo é aquele que bebeu menos dessa água, então ele ainda tem reminiscências das vidas anteriores. Ele tem mais sabedoria. Mas, em suma, nessa crônica, o Dr. Simanopata vai associar a verdade, então, esse velamento ao Lex, o esquecimento, e nessa crítica ele vai advogar pela democracia da ideia, exercitando a linguagem para compreender a perversidade profunda e ardilosa que reina no meio social. A ciência, para ele, não é monopólio, mas o conhecimento do oculto. E está aí grifado aí pelo Adelmo, né? A ciência não é um monopólio, é universal, não constitui patrimônio de um homem, é da humanidade. Por isso começo hoje a comunicar a todos os irmãos universais do globo terráqueo do mundo em que vivemos o deliciosíssimo fruto dos meus estudos. Em obediência lógica, serei lógico, quero dizer metódico, começando por declarar quais as tisanas que combatem as enfermidades mais epidêmicas na corte do império. Então, a ideia é, né, que a linguagem é a ferramenta para se defender dessa perversidade, que também é uma ideia que vai voltar lá no jornal O Livro, essa questão da democracia da ideia, e no Cantiga de Esponzais, de 1883, que já é o Machado mais maduro aí da segunda fase, pós-1880. É um conto famoso, onde o mestre Romão, personagem, sofre por não conseguir traduzir em palavras o que sente, ficando à mercê do jogo social. Aí o texto do Machado nos lembra a luta do mestre Romão para expressar o que ele sentia. E aí eu cito um trecho, né? O mestre Romão sofria de uma luta constante e estéril entre o impulso interior e a incapacidade de traduzir o que sentia e pôr no papel. Essa luta, quer colocar aí na tela, essa luta pela expressão seria o caminho para a imortalidade, né? E aí Machado joga com essa ideia do licor da imortalidade e do duplo sentido, mostrando que a imortalidade do artista está em sua capacidade de manipular a palavra e torcer as realidades. É a referência aí do título do livro do Adelmo, né? Imortal Machado de Assis. E aí, vamos ler esse trechinho aí. Se o mestre Romão pudesse, seria um grande compositor. Parece que há duas sortes de vocação, as que têm línguas e as que não têm. As primeiras realizam-se, as últimas representam uma luta constante e estéril entre o impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens. Como horas dessas, tinha a vocação íntima da música. Trazia dentro de si muitas óperas e missas, um mundo de harmonias novas e originais, que não alcançava exprimir e pôr no papel. Essa era a causa única da tristeza de mestre Romão. Naturalmente, o vulgo não atinava com ela. Uns diziam isso, outros aquilo, doença, falta de dinheiro, algum desgosto antigo, mas a verdade é essa. A causa da melancolia de mestre Romão era não poder compor, não possuir o meio de traduzir o que sentia. Não é que não rabiscasse muito papel e não interrogasse o cravo durante horas, mas tudo lhe saía informe, sem ideia nem harmonia. É uma ideia aí que aparece em outras obras do Machado, né? O Dom Casmurro, por exemplo, queria escrever a história dos subúrbios e não conseguiu, aí ele escreveu a autobiografia, escreveu lá a história dele com Capitu. Tem vários aí. Essa questão da imortalidade do artista
a capacidade, a incapacidade de escrever, de manipular a palavra, torcer as realidades, essa luta constante e estéril, né? Então, isso aí vai voltar depois, se repetir, né, no conto Miss Dollar, também está aí logo em seguida. Não sei se o Ademo quer comentar mais alguma coisa aí do... Rapaz, aqui eu fico observando assim, a genialidade, né? Como ele via, como analista, né? Porque o analista é quem? É aquele que vê o que o paciente está com dificuldade de ver. Ou seja, o Machado, quando mostra a dificuldade do mestre Romão, ele está mostrando a facilidade dele. Quer dizer, o que o mestre Romão não consegue, eu consigo. Inclusive, estou até mostrando que ele não consegue. A função do analista é essa que vê a dificuldade do outro, mas ele não consegue resolver o problema do outro, né? Claro. O analista tem no consultório um paciente tímido, louco para namorar e dar um beijo na boca, mas não consegue. Lá na vida real, tá? Dificilmente vai ser resolvido no consultório. Então, assim, esse movimento inicial, né, a iniciativa, o sujeito vai ter que tomar lá fora, aí ele vai tentar, todo descoordenadamente, a moça dá um fora nele, ele volta para o analista, eu tentei, mas deu tudo errado. O analista nunca vai lá na rua resolver o problema, pegar na mão da moça. Então, é duvidoso se a psicanálise consegue mesmo resolver alguma coisa a partir do consultório. Mas, se não resolve, pelo menos vai acolhendo e vai acalmando, assim, fica anos e anos e não resolve nunca. É um pouco que o Machado mostra, Vitor, porque o mestre Romão, tá, o Machado não vai lá resolver o problema dele, ele só mostra. Ele tem uma dificuldade. Se ele vai conseguir ultrapassar ou não, é uma questão íntima dele, né? É muito interessante esse paralelo entre a literatura em que o Machado finge estar ouvindo um paciente com dificuldade e traz o caso clínico, né? O famoso caso clínico. Eu estou atendendo um paciente, tem anos que ele vai no consultório, ele gostaria de fazer um curso não sei aonde, já fez a prova e não passou, ele tentou aquilo, outro, então, assim, ele tem um bloqueio que ele não consegue vencer. O analista só apresenta lá nos congressos de psicanálise o que o Machado apresenta na obra literária. Ele lá na rua resolveu o problema. O cara não sabe andar de bicicleta, tem medo de cair em cima de duas rodas. Ele vai andar por ele? Só aprende a andar de bicicleta andando, né? Lá no espelho o filósofo antigo ensinou o movimento andando. Quer dizer, você vai aprender a escrever escrevendo. Impressionante como que o Machado tinha essa sacação do Freud no ambiente social das famílias, né? Vendo as dificuldades alheias também, né? Ele vai vendo as dificuldades alheias, ele tem a genialidade nele, então ele mostra. Eu fui em muitos congressos de psicanálise, tá? Assim, em 2010, 2012, depois eu parei em 2016, porque repetia muito, mas os casos clínicos são interessantes, que mostram o indivíduo, assim, o neurótico, numa sofreguidão enorme com a realidade, e ele é o mestre Romão, muito parecido. E aí podemos seguir lá para o Miss Dollar? Vamos lá, beleza. Nesse conto Miss Dollar, o personagem Mendonça tinha uma prevenção contra olhos verdes, baseada em uma associação puramente literária, ligando a cor verde dos olhos à cor do mar, e consequentemente a tempestades, por ter lido um verso de Gonçalves Dias, uma ironia do Machado, né? E essa prevenção, que era mais literária que outra coisa, sai de feita por outra frase dita por um amigo anônimo, né? Podem ser azuis como o céu e pérfidos como o mar. Aqui vemos como o princípio homeopático em sua forma mais pura, né? Uma frase corrigiu outra frase. A palavra que criou prevenção foi desfeita pela palavra que trouxe a lucidez. E aí, como está aí na citação aí em cima, né? Um dia, conversando com os amigos, a propósito disso, afirmava que se alguma vez encontrasse um par de olhos verdes, fugiria deles com terror. Por quê? Perguntou-lhe dos circunstantes admirados. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitaria as tempestades dos outros.
E a prevenção, né, diz o narrador, era mais literário que outra coisa. E aí essa prevenção fez passar da palavra ao real, né, diz aí o Adelmo. Que é uma falsa ligação. É. E Isso é um vocábulo técnico do Freud, a falsa ligação. Tem uma coisa encobrindo a outra. Assim que você remove, você vê embaixo, que estava escondido. E aí o narrador brinca, né? Ironiza que o Mendonça era inteligente, instruído, dotado de bom senso, só que tinha grande tendência para as afeições românticas, né? Que já era criticado aí nesse contexto, o romantismo. E tinha o calcanhar de Aquiles dele, que aí é o narcisismo, né? Interessante que aparece o doutor aqui no conto, tá? Ele vai repetindo sempre a questão do médico, né? Sempre tem um doutor, né? É. Várias obras parecem doutores. É. Quer dizer, o Machado está endereçando isso, assim, é porque lá no consultório médico fala-se tudo, né? A pessoa está destruída. Então, eu falei com o médico. Tem muitos contos do Machado que tem o médico, né? Com o personagem mesmo. O doutor disse, não compreendo essa prevenção. De onde que vem essa questão de verde aí, né, e tal, você com medo? Podem ser azuis como o céu e pérfidos como o mar. Então, continuando, né? Continuando, então... Ô, Vitor, o Machado tinha por hábito, rapaz, assim, ele até escamoteia o título, né? Porque ele põe assim, Rui de Leão é um conto de teoria, porque quem fala isso é um professor da USP. Tá? Conto de teoria é um conto que tem um conceito todo desenvolvido no conto. Tem vários, né? Um deles é o Rui de Leão, e esse conto vai repetir quando vira o Brás Cubas. Mas nesse conto ele repete justamente o conceito, muitas vezes é repetido, assim como o caiporismo repete várias vezes no Rei dos Caiporas, e último capítulo, no Rui de Leão ele tem a repetição da homeopatia. O Rui de Leão é um personagem que vive 300 anos. Que é o imortal, né? É. E tem essa frase-chave aqui, né? Venço-te com as tuas armas. Então, não é assim, muito escondido em tantas entrelinhas que o Machado tem os conceitos dele. Está até escancarado demais, tá? Nesse ponto aí já tá citando, né, o princípio. Fizeste-me imortal, mas deste a mão da homeopatia, vence-te com as tuas armas, similibus curantur, estás vencido. Porque o que faz o homem ficar imortal é justamente a linguagem, deixar escrito a obra, né? Então, sim, é muito forte, tá? E essa frase, né, venço-te com as tuas armas, ela resume esse espírito machadiano de enfrentar o mundo com a ironia, né, com a pena da galhofa, com a própria linguagem do inimigo, né? E aí a literatura seria isso, né? Seria a imortalidade, né? O licor da imortalidade, o remédio simbólico contra a morte, né? Você que é pesquisador, Vitor, agora eu vou fazer pergunta de estudante aqui, estudante universitário, tá? Você que é pesquisador, assim, o Machado, ele tem um negócio estranho, assim, na engenharia, tá? Eu venho do mundo fora disso, não sou da área de literatura, você conhece muito mais a literatura do que eu, né, trabalha com isso. Eu não vi nenhum outro escritor escrever em cima dos dois pés, tá? Assim, no objetivo e no subjetivo, ao mesmo tempo. Porque ele está dizendo aqui assim, eu vou ficar eternizado ou imortal, né? Quer dizer, ele está dizendo para alguém aqui, tá? Que também seria assim, ele chama de literatura, ele chama de a musa, né? A minha musa é literatura, eu namoro com a linguagem, como se fosse o Machado, né? Em outros lugares ele fala assim, a musa é literatura. Ele está dando recadinhos assim, quer dizer, você conhece algum outro escritor, Beckett, ou Samuel Beckett, ou sei lá, algum outro, você que conhece tanta linguagem, eu nunca vi um sujeito escrever com dois pés ao mesmo tempo, entende? Machado é fora de série, né? Machado é singular.
É. Ele dá 2 recados ao mesmo tempo. Ele tem essa capacidade aí de texto aí polissêmico, né? Tem esses 2 recados simultâneos. Qualquer um não. E assim que ele virou o Portal Machado de Assis, né? Que aqui ele fala assim, a primeira vez que figurou numa destas festas, que é uma festa lá no meio dos canibais, aqui o Machado está antecipando também a antropologia, que surgiu lá depois disso, tá? É na época do Freud, a antropologia. Teve um Sim. biruta aqui que foi morar, europeu, que foi morar lá no meio de umas tribos, uns argonautas. Isso eu estudei lá na psicologia, na sociologia, nas ciências sociais. Na minha curiosidade, eu acabei fazendo antropologia, tá? Assim, como ouvinte. Aí tem um pesquisador que falou assim, bom, para conhecer eu tenho que ser um deles. Aí foi morar junto com a tribo, ficou 20 anos. Como aprendeu a língua, foi morar entre eles para escrever antropologicamente. Isso em 1910. Eu nem me lembro agora o pensador, assim. Se alguém lembrar, pode falar. Tem um livro dele lá com a coleção Os Pensadores. É Malinowski, eu acho que é Malinowski. O Machado está antecipando assim, um personagem que foi morar no meio da tribo. Ele fala que a primeira vez que figurou numa destas festas era vítima de um galhardo mancebo indígena, que, segundo uso, foram engordando previamente por uma velha de seus 80 janeiros bem puxados. Foi engordando o sujeito para bater e comer ele, assim, canibalismo. O Hans Staden, né? Hein? O Hans Staden, eu acho que anterior ao Machado, que viveu com os indígenas. Pode ser. Hans Staden. Foi por aí que ele se informou, sem vergonha, né? Convocou-se toda a gente da vizinhança, e Rui de Leão teve a glória de ser escolhido para dar um golpe mortal no rapaz. Inclusive, ele cria um personagem, que é Rui de Leão, que vai matar o sujeito, que vai ser comido. Não se pode descrever a alegria do fidalgo quando lhe foi conferida essa honra suprema. Quando ele apareceu na porta da cabana com a massa mortífera em punho e o colar de dentes humanos no pescoço, olha só, ordem honorífica daqueles povos bárbaros, houve um geral murmúrio de admiração. O cara tem um colar de dentes humanos, que é o que vai comer o sujeito, né? É um negócio muito forte, tá? A única coisa com que os filhos do deserto embirraram foi com o nariz de Rui de Leão, o nariz cristianíssimo. Verdadeiro contraste com os narizes da gentilidade. Então, tinha o nariz europeu, né? Tá aí para quem gosta dessa temática, assim, né? A gentilidade e o nariz europeu, porque o nariz europeu da gentilidade é tudo chato. Rezo as crônicas que essa diferença nasal esteve a ponto de provocar um levantamento no povo. Olha aí, a revolta. Mas a influência do pajé e a presença da graciosa Nanavi mataram em flor todo o projeto de insurreição. Os insurretos recuaram. Sinceramente, se o Machado também não é antropólogo, viu? Antes da antropologia, né? Depois do Hans Staden, mas antes da antropologia. Surgir lá com Malinowski, depois no futuro com Levi-Strauss. Criou um conto Rui de Leão, então. E aí, quando o pajé oferece o licor da imortalidade, né? É o poder de criar uma obra, né? Poder de dizer... Queres que te dê o licor... isso aí, tá aí, né? Tá aí, tá grifado, né? Queres que eu te dê imortalidade? Quero, respondi eu, beijando a terra. Tome este vaso, aqui tem um licor que te dará imortalidade. Bebe quando quiseres, serás imortal. Na verdade, é a obra, né? Você criar a obra que é a imortalidade. Isso aí. A palavra, né? Que é esse licor aí seria a palavra. O licor que cura, envenena e eterniza, né? Veneno, remédio e imortalidade. Como é que é a fonte da imortalidade, né? Fonte de juventude. Juventude eterna.
Porque quem faz assim a psicologia, que vai estudar a origem, assim, como é que o alimento, você precisa digerir, né, a digestão, assimilar, tá? Então, o vocábulo assimilar, assim, se você não assimilar bem a linguagem, então tem um digerir aí também, nesse sentido da assimilação, né? Essa metáfora da digestão, o Machado usa no Esaú e Jacó. Ele fala que o leitor tem que ter um estômago de boi, de ruminante, para poder ruminar. Tem que ter um estômago igual de ruminante, para poder digerir as palavras. Você Não vai só, ter que comer não, muito Machado de Assis para entender isso. não só o escritor, mas o leitor também. Ele já joga para o leitor. Tem que digerir as palavras. Tem estômago de ruminante, para poder ruminar as palavras. Que é uma metáfora que o Nietzsche usou também lá na Geologia da Moral, que tem que ser não pode ser um homem moderno, tem que ser uma vaca, para poder entender o texto dele, tem que ruminar, como uma vaca. Isso aí também eu trabalhei lá na minha tese, lá no meu livro. Olha só que interessante. Essa metáfora que coincide também, né? Dizem que o Freud leu Nietzsche, né, bastante, que viveu na mesma época do Machado, né? Foram contemporâneos, escreveram também temas semelhantes, dessa metáfora do estômago. Então, a palavra como esse licor aí da imortalidade, né? Que vai voltar, princípio vai ser repetido aí no Dívida Extinta, que já está anunciado aí no pé da página, 1878, que repete esse princípio da cura, né? São os dois primos, que são inimigos em função de um amor, que tornam-se amigos e se recompõem preferindo a reconciliação. Havia uma herança em jogo, né? Que estimulava a manutenção do vínculo. E não se trata de uma fórmula geral, é raro que alguém recue para não destruir uma herança, né? É mais comum a disputa, o ódio, a rivalidade, mas nesse caso o Machado apresentou a solução pelo entendimento racional. Aí eu cito aí na página 269 do livro do Adelmo, está em cima, né? Isso aí. Felizmente, para os botígios do senhor Bento Fagundes, as coisas não se passavam como no soneto de Tolentino. O parceiro não atirava ao ar as tábulas, limitava-se a expectorar a cólera, derramar o rapé, assoar as orelhas, o queixo, a gravata, antes de atinar com o nariz. Às vezes, acontecia brigar com o boticário e ficar mal com ele, até o domingo seguinte. O gamão reconciliava-os. E aí o princípio, né? O semelhante cura o semelhante, em latim. Então, esse conto, ele situa-se aí próximo à virada da obra machadiana em duas fases, né? Marcada em 1680, quando Machado publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas em folhetim, e o conflito com o Silvio Romero, aí, que o Adelmo vai citar, e o Silvio Romero, para quem não conhece, foi um crítico literário muito importante no século XIX, início do século XX. O Silvio Romero foi o primeiro autor, primeiro crítico a publicar um livro inteiramente dedicado ao Machado de Assis. O título do livro é Machado de Assis, subintitulado Estudo Crítico Biográfico, que foi publicado em 1897. Depois desse caso, né? Mas o Romero já escrevia aí resenhas e textos, artigos sobre Machado. O Silvio Romero foi um nome pouco lido hoje, mas ele foi um nome importante lá naquela época, de renovação da crítica literária, no século XIX. Ele trouxe, participou da onda cientificista, que passou a compor a base do conhecimento dos intelectuais do Brasil na época, traduzindo e trazendo as obras do evolucionismo, do positivismo, do darwinismo, naturalismo, que foram obras de leitura obrigatória para aquela geração. E aí, por que
essa birra do Silvio Romero com Machado é motivação narcisista mesmo, né? Porque em 1879, quando o Machado publicou o artigo A Nova Geração, e citou vários autores, né, vários poetas, e criticou vários poetas, ele criticou o livro de poesia do Silvio Romero, ele criticou o estilo do Silvio Romero, e aí feriu o narcisismo do Silvio Romero, que, a partir de então, passou a esculhambar o Machado de Assis. Ele virou um crítico literário dedicado a combater o Machado, virou rival do Machado. E aí, daí para frente, o Silvio Romero vai não só atacar o Machado romancista, mas também os amigos do Machado, os aliados do Machado. Quem defendia o Machado, o Silvio Romero, virava também adversário. Aí, além de inúmeros artigos em jornais, o Silvio Romero publicará o livro que eu já mencionei. E aí, como podemos ler na página 27 aí do livro do Adelmo, acho que eu errei a página, né? Nessa página aí, errei a página. O ódio aflora, o autor de Brás Cubas, Bolorenta, e citação do Silvio Romero, né? O autor de Brás Cubas, Bolorenta, pamonha literária, pernicioso enganador que vai pervertendo a mocidade, escreveu Silvio Romero. Aí até o Drummond, em 1925, o Carlos Drummond de Andrade escreverá: este escritor é um desvio na orientação que deve seguir a mentalidade de meu país, pela perversidade profunda e ardilosa. Aí, ao escrever mostrando literariamente a perversidade, o Machado atrai o ódio, observou o Adelmo. Aí vai lembrar que o Drummond, mais tarde, depois vai escrever aquele poema que ele dedica a um bruxo com amor, né? Um poema que ele elogia o Machado, homenageia, mas esse Drummond aí mais jovem criticou, combateu também o Machado. E aí eu concordo com o Adelmo aí que a censura e as críticas do Silvio Romero é narcisismo aí, dor de cotovelo, né? Ficou com raiva que o Machado criticou ele. Por essas e outras... Usou palavras bem violentas, Vitor. Pernicioso, enganador. Você já leu o livro dele lá, o Machado? Ele esculhamba o Machado, esculhamba com força, com ódio no coração. Porque ficou muitos anos com esse ódio. O ego mesmo, ficou com muitos anos, né? Aqui em 1880, lá em 97, 17 anos carregando... Anos. Ressentido, né? Ficou ressentido. Mexeu com o ego, né? Aí, ficou com o ego ferido aí quase 20 anos. Muito tempo, né? É muito tempo para ficar com o ego ferido. Rapaz, aqui conversando com alguns colegas, assim, na curiosidade, eu sou fora dessa área, eu sempre vou falar isso porque eu inclusive para ler, eu tenho dificuldade, assim, de conhecer a literatura vastamente. Eu me centrei muito no Machado, no Freud, alguma coisa aí do Dostoiévski. Não conheço muita coisa fora disso, tá? Eu devo dizer isso que eu venho do comércio, da engenharia, né? Mas veja só que interessante, o que também a gente conhece do jogo político, né? Quando o Machado fundou a academia em 1897, Vitor, com 40 membros, bastante, então, e no mesmo ano saiu o livro do Silvio Romero, e como o Machado tinha acesso ao que era impresso, assim, desde a tipografia de Paula Brito, que ele lia aqueles documentos do rei, né, todos os memorandos, o Machado tinha esse cuidado, ele tinha medo também de ser reprovado, igual foi o Galileu lá, né? Eu quero supor assim, rapaz, que se fosse encontrar em algum lugar, talvez tivesse uma aceleração do Silvio Romero, da parte dele, com esse livro, uma maldade, então. E do outro lado do Machado, aquele jogo que o Lula fez aqui, quando trouxe Maluf, Collor de Mello, foi trazendo todo mundo para dentro do PT, como se o Machado fizesse assim, bom, eu estou com uns 30 a meu favor. Né? Gente, vai lá e chama o Silvio Romero também, eu quero o meu inimigo junto comigo. O Silvio Romero também fez parte da fundação da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, o cara esperto mesmo, ele tenta neutralizar o inimigo, trazendo ele para jantar em casa, né? O Silvio Romero era um autor de prestígio na época, né? E aí, Machado... Se ele poder ficar fora da academia, seria ruim para o Machado. Então, como é que eu trago esse sujeito para dentro, mesmo ano que ele...
eu não sei se esse livro do Machado, qual a intenção do Silvio Romero, assim, juntamente com a fundação da academia, talvez esse livro tivesse tentado um último golpe para malhar. Eu não sei, tá? Eu não sei. Acho que é ego ferido mesmo, tava É? revoltado, ficou revoltado e não perdoou, não. Ficou ali. Tanto que o Machado depois, não sei se teve um dos motivos, talvez tenha sido esse, Machado parou de escrever crítica, né? Depois dos anos 80, Ah, ele continua escrevendo crônica, mas crítica ele parou. De criticar é. obras alheias, assim, resenhar livro, ele parou, né? Então está explicado, já Ele, jogou. ele criticou também lá o português, lá o esqueci o nome agora, deu branco. Essa de Queiroz? Criticou essa, criticou Um monte de gente. um monte de gente. Aí ele parou. É. Com as polêmicas aí de criticar a obra dos outros. E ficou com esse ódio, né? É perigoso. E aí, como você observou, né, depois desse episódio com Silvio Romero, ele relançou o Rui de Leão, de 72, né, em 82, com o título O Imortal. É. Ele escreveu, refez. Aí vamos citar um trecho. Veja só, que interessante, Vitor, mais um. Porque tem muito material para pesquisa lendo dessa maneira, né? Com esse break encontrado em Silvio Romero e o Medo, não somente ele relançou o Imortal, mas ele relançou também Ele viu o seguinte: deixa eu pegar aquele conto anterior e refazer ele sob uma outra ótica, que era o Alcibiades, né? Ah, sim, o Dito de Alcibiades. Ele relança de 76, ele relança em 82, e agora já não é mais um conto natalino, não. É assim, para distrair as senhoras, não. Ele chama o delegado de polícia para ouvir a narrativa que o Alcibiades veio lá da Grécia e apareceu no Rio de Janeiro. Ele modifica o conto, mas agora num olhar de censura, né? Então ele começa dizendo assim: carta do desembargador X ao chefe de polícia da corte, em 75. Desculpe-me, aí ele vai falando aqui, tá? Ele começa a introduzir, diferentemente da versão anterior, onde ele falava para umas mocinhas no Natal, porque quando não tinha assim acontecido essa violência do Silvio Romero contra ele, ele escreveu com as mocinhas lá na Jornada das Famílias. Aí depois ele... Então, essa virada do Machado para o realismo tem um acréscimo de medo do próprio Machado. Deixa eu rever isso, assim, como é que os censores são perigosos, porque lá atrás o Joaquim Serra tinha sido censurado na peça Quem Tem Boca Vai a Roma e proibiu, e depois foi relançada. Dali surgiu o Rubicon e saiu o caiporismo também. Então, um momento de caiporismo, ou seja, jogo de azar, né, de jogo de bicho, assim, você tirou a má sorte, Machado, quando você criticou o Romero, tá? Um azar na vida, né? Então você criou um inimigo. Então o Machado vai reaproveitando por dentro até os azar dele para refazer os contos. Quando ele relança tanto o Imortal, que é o Rui de Leão, no Similia Similibus Curanto, ele começa a dialogar dentro do conto, ele começa a dialogar com autoridades. Ele traz para dentro do conto, assim, carta ao desembargador, ao chefe de polícia. É tudo metafórico, assim, do relação ao que aconteceu a Sócrates, né, da condenação. Sim. Então, eu entrei nesse comentário aqui para... tem relançamento de contos numa nova ótica, seria isso. Que é o mesmo que ele fez no Rui de Leão, que virou Imortal. E aí cita um pedaço, né? Não parece esquisito? Enfim, um dia, como eu fizesse a alguns amigos uma exposição do sistema homeopático, vi reluzir nos olhos de meu pai um fogo desusado e extraordinário. Não me disse nada. À noite vieram chamar-me ao quarto dele, achei-o moribundo. Disse-me então, com a língua trôpega, que o princípio homeopático fora para ele a salvação. Similibus curantur. Beber o resto do elixir, e assim como a primeira metade lhe dera a vida, a segunda dava-lhe a morte. E dito isto, expirou.
Então está bem explícito aí, né? Ele cita o princípio, e nessa nova versão ele mantém o princípio homeopático, acrescenta a primeira metade ele dera a vida, a segunda ele dera a morte, ensinando a passagem da primeira para a segunda metade da vida, né? Como está dito aí pelo texto da Adelmo. E nesse mesmo ano, então, mostra que é um motivo condutor, né? Esse princípio homeopático, um princípio condutor que é repetido explicitamente em várias obras, implicitamente em outras várias obras. E nesse mesmo ano de 82, aí, do Imortal, o Machado publicou Papéis Avulsos, né, a coletânea, e na advertência ele afirma, aí, citada pelo livro da Adelmo, que são pessoas de uma só família, esses textos reunidos, né, que obrigação do pai é sentar à mesma mesa. Com essa metáfora, né, o familiar, o Machado vai justificar a reunião dos textos dispersos, os contos, apresentando-se, então, como o pai de família e o pai da obra, que é uma aplicação do princípio homeopático, né? Aqui, Vitor, se a gente quiser ainda estender mais a ambiguidade, o duplo modo de Machado falar, né? Ele tem a primeira metade que deu a vida, a segunda metade que deu a morte, ou a morte ao Brás Cubas, que é a nova obra dele, né? A gente poderia comentar assim, primeira metade do romantismo, a segunda metade quando entrou lá no Quase Eu Morri, quase que o Silvio Romero me detona. Então e depois tem um conto chamado A Segunda Vida. O Machado está reaproveitando. A Segunda Vida, tem. Tudo ambiguamente, tá? Ele fala assim, vou aproveitar aqui, meter um conto, A Segunda Vida. Ele vai elaborando por dentro da mente dele. Tá? Até os nomes dos contos, assim. Eu estou agora entrando na minha segunda vida. Eu morri, né, e tal. E o nome do personagem, né? O Dr. Leão, né? Leão. Porque era Rua de Leão, agora é Doutor Leão, é bem lembrado. Agora é Doutor Leão, Ele repete muito nome de personagem. E aí, né, meu pai nasceu em 1600, perdão, em 1800, naturalmente, ele não, senhor, publicou o Dr. Leão, de modo grave, porque ele foi em 1600. Era longevo, né? As duas autoridades que escutavam o relato, um coronel e um tabelião. E aí, tais autoridades não existiam no primeiro Rui Leão, né, como observou aí o Adelmo. E também nesse mesmo ano de 76, estava chegando ao Rio lá o Allan Kardec, tá? Aí ele já entra com o espiritista também, quer dizer, como ele gosta de debochar um pouco, fazer escárnio, no meio do conto. Ele não gostava, não, ele debochava bastante. Do Allan Kardec, nas crônicas, bastante. Daria para fazer uma pesquisa aí só sobre o Machado escreveu sobre espiritismo, ele escreveu bastante sobre espiritismo. E aí no Visita do Alcibiades, né, de 76, está aí na tela, reescrito em 82, na nova versão, a gente lê. Sou espiritista desde alguns meses, convencido de que todos os sistemas são puras nulidades. E lembra aí também o Quincas Borba, né, que dizia que todos os sistemas eram nulidades. O humanitismo ia acabar com todos os sistemas. Resolvi adotar o mais recreativo deles, tento virar em que este não seja só recreativo, mas também útil à solução dos problemas históricos. É mais sumário evocar o espírito dos mortos do que gastar as forças críticas e gastá-las em pura perda, porque não há raciocínio nem documento que nos explique melhor a intenção de um ato do que o próprio autor do ato. O autor de si mesmo, né? A intenção do ato está no ato, como está em negrito. Devendo-se considerar, né, como disse o Adelmo, o ato crítico espontâneo ou questionando se havia intenção de prejudicar, né, de criticar a pessoa citada. Que tomou tom pessoal, né, o outro. Será que o Machado queria dar uma espetada no Silvio Romero ou na obra que ele escreve? Porque era bem inferior, assim, em termos de estilo. E como o Machado estava competindo na concorrência para ser o melhor escritor brasileiro,
ele se julgou no direito de fazer a comparação, né? E o Silvio não era tão bom escritor como é o Machado, né? Sim. Então, Eu na entendo. comparação literária que ele queria trazer você traz para o ringue, né? Você está aqui, Vitor, uma das coisas que eu mais fiquei assustado, rapaz, foi ver num congresso de filosofia. Rapaz, o negócio é tenso, viu? E você, o cara criticando, apontando com o dedo assim. Daí a pouco os dois estão na cantina do Onofre tomando um café junto. E aí, ficou bom lá o debate? Ficou ótimo, eu gostei. Você foi bem visceral. Eu pensei, esses caras vão sair na pancada aqui dentro. Não, rapaz, é só teatro. Na filosofia não, é bem comum isso, mais do que na letras até, que eu também vim da filosofia, né? Você só quebra o pau e quase parece que vai se matar, né? Mas aí depois fica tudo bem. É. Vai tomar café, vai tomar cerveja, vai tomar um vinho. Interessante, viu? É interessante. E nas letras você faculta isso. Agora, aqui fora, no comércio, você vai para a delegacia, tal, você me desrespeitou. Vai para as vias de fato, né? Vai. E... Está onde? Sim, o negócio do Silvio Romero que você comentou, eu acho que a gente for citar lá o Brás Cubas, né? Que foi logo aí logo depois dessa treta com o Silvio Romero, né? Ele publicou o Brás Cubas fala, né? Que a obra em si mesma é tudo, né? Então, eu acho que o Machado estava preocupado com a obra mesmo, assim. Claro que tem a rivalidade pessoal, mas é a qualidade do texto, né? Do Silvio Romero, que era ruim, né? Que era inferior. A obra em si mesma é tudo, né? Se te agradar, paga-me da tarefa, se não te agradar, paga-te com piparote. Tá vendo que interpretação? E eu não tinha feito essa conexão. Como você tem essa leitura jamais, assim, né? Na sua leitura, quer dizer, tem esse comentário adicional dentro da obra. Né? Sim. Porque tem os dois capítulos lá, que é a briga de cachorro e a briga de galo. Assim, eu não vou entrar nessa, né? É metáfora para eu ficar aqui me agarrando com outro oponente, né? Eu acho que pode ser, eu não né? Pensei nisso agora, assim, o Brás Cubas está respondendo ao Silvio Romero, né? Fala que a obra em si mesmo é tudo. Isso aí. Se agradar, se não te agradar. Quer dizer, você trouxe uma associação livre de ideias agora. Você pensei nisso agora, quer dizer, uma associação em tempo real, né? Interessante. Foi uma associação livre agora mesmo. É bom de falar assim nesses grupos que a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Que como já comentei com a Delmo, né? Ultimamente eu não tenho trabalhado muito com Machado, trabalhando mais com contemporâneo, mas eu fiquei anos da minha vida mergulhado aí no Machado, né? Então as coisas vêm. As coisas vêm, né? As leituras voltam aqui na memória. Aqui tem uma passagem que eu achei muito interessante. Eu citei, assim, do meu modo de citar, né? Que é, assim, 2 versões de Rodo de Leão, 2 versões de Alcibiades. Na década de 80, a ideia de reportar algum responsável que existe à roda na convivência aparecerá em vários contos, entre eles a ideia de Ezequiel Maia, 20 anos, 20 anos, que é o pai, alguém que cuida do estudante na cidade e fica mandando cartinhas para o pai. Quer dizer, como o Machado estava atento agora ao problema da censura que surgiu na vida real através do Romero, ele começa a inserir isso na produção teórica dele, nos contos de ficção. Porque nesse 20 anos, é um rapaz de 20 anos que torrava tudo na cidade e queria mais dinheiro. Aí falava assim, não. Aí o cara tinha que escrever uma carta para o pai e falou, seu filho está toda hora querendo torrar a grana. Então, a personagem que supre, né, dá o dinheiro fácil ou não, começa a aparecer também assim, o censor. Tem um enfermeiro que, né, vários contos dessa época, o Machado reporta agora sempre alguém perigoso, né, que pode danificar o projeto. A Juliana falou mais cedo aí da crítica genética, que daria para fazer a crítica genética aí. Crítica genética é comparar as diversas versões de um texto, né? A evolução, os rascunhos de um texto, as versões. Daria para fazer essa crítica genética desses contos. E tem outros trabalhos também, né? O Brás Cubas são 2 versões, que tem a versão de folhetim e a versão de livro. Folhetim 1880, o livro de 1881. O Quincas Borba tem 2 versões que ele mudou bastante coisa, até já alguns estudos sobre isso. O Quincas Borba de folhetim e o de livro tem muitas alterações. O Brás Cubas tem menos, mas tem também algumas coisas. Tem várias, na obra do Machado, textos aí com 2 versões, né? Essa duplicidade aí daria
também para pensar isso aí também. Questão. Aqui, como tem um diálogo com a psicanálise, né, eu trouxe um texto grande do Freud, até citei demais aqui, não sei se um livro desse acaba atrapalhando quem é da literatura. Esse cara é psicanalista, ele quer misturar o Freud, e o Freud não tem nada a ver com o Freud Machado. Eu, quando vou fazer isso, inclusive não segui a BNT, outros criticam porque não segue a BNT, então tem um monte de crítica em cima desse livro. Também não daria para sair uma obra pronta e acabada. Aqui é uma ideia rasa, assim, início de um pontapé inicial, para futuros pesquisadores melhorar o livro, e não ficar querendo jogar ele no lixo. Porque aqui tem um momento que o Machado, parece assim que o Freud, quando ele estava numa crise enorme em 1926, que começaram a bombardear demais a psicanálise, tá? Tinha gente, o Otto Hahn, que não era médico, né? Tinha vários que não eram médicos, eram filósofos, né? E tal, que estavam estudando e praticando atendimento clínico, e começaram a encurralar o Freud, falando assim, ô Freud, aí a responsabilidade dessa gente, escutando o paciente doente, a morte, o perigo, será que o sintoma na carne, ele se dissolve com palavras? Teve uma pressão muito grande. E o Freud produziu um artigo chamado Questão da Análise Leiga. Então ele cria um interlocutor com quem ele conversa como se estivesse tentando se redimir, assim, o juiz dele, tá? Ele conversa, igual você, Freud, não é perigoso isso? O Freud também é escritor literário, tá? Misturando mais ainda. Quer dizer, assim como o Machado cria um diálogo interno na obra, o Freud, que não era nada besta, falou assim, olha, estou me combatendo. Então ele chamou um agente crítico, que ele chama, e o cara vem malhar o Freud, fala assim, Freud, alguém pode morrer com isso. Bom, mas aí ele faz o diálogo interno. Questão de análise leiga, assim como lá no início, tinha o jovem Freud com homeopatia, contemporâneo ao Machado, aqui tem o Freud já maduro, então em 26, com 70 anos, tendo que defender, assim como o Machado defendeu a literatura, né? Isso que eu estou querendo nesse paralelo aqui dizer, mas o livro ia ficar com 1000 páginas, se fosse trazer todo mundo, assim, ia demorar uns 5 anos fazendo. Então eu peguei só o embrião da ideia, porque tem um paralelo interessante aqui, tá? Com isso, o rosto do nosso interlocutor mostra sinais inconfundíveis de relaxamento e alívio, mas também de algum menosprezo. É como se estivesse pensando nada além disso, palavras, 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 Sr. Freud, igual o príncipe Hamlet. Certamente também lhe passa pela cabeça tirar da zombeteira de Mefistófeles sobre como é fácil manejar palavras, versos que nenhum alemão pode esquecer. Então ele cria um monstro, né, para combater ele e ele vai defender. Exatamente, seria mágica se tivesse efeito rápido. Mas o que ele quer dizer é o sintoma. Se é um câncer, você não vai fazer psicanálise, né? Você tem que correr para a quimioterapia. Se levar 10 anos na análise, já morreu. Exatamente, seria mágico se tivesse efeito rápido. Mas na magia é essencial a rapidez. Eu não sou nenhum mágico. O êxito imediato, pode-se dizer, mas os tratamentos psicanalíticos requerem meses, mesmo anos. Uma mágica assim lenta já não tem um caráter. Mágica lenta, tá vendo? Curo-te, curo-te. O curandeiro vai levar 40 anos curando. Né? Por outro lado, não podemos desprezar a palavra. Ó. Então ele corre em defesa. Simile buscuranto, né? Porque tem gente que vai por câncer, sai na quimioterapia e tem um maior pânico de voltar. Nesse instante, a própria medicina recomenda, procura um psicólogo, tá? Sim. Porque se deu uma vez, vai voltar. Se você não modificar o sistema de funcionamento seu, vai. Por que deu uma vez? Porque você está num caminho cancerígeno. Vai procurar um analista. É um instrumento poderoso. Então entra o Freud aqui, né? O Freud vai defender a psicanálise e a cura pela fala do mesmo modo que o Machado lá atrás. É um instrumento poderoso, o meio de comunicarmos nossos sentimentos, o caminho para termos influência sobre as demais pessoas, ou Fiat humano aqui. Palavras podem beneficiar enormemente ou infligir danos terríveis, sem dúvida. No começo foi o ato, a palavra veio depois. Então é assim. Tá?
Quer dizer, você vê bem, a gente está vendo aqui, se o Will Smith, com aquela montanha de dinheiro que ele tem, não tivesse saído tão arrasado daquela vergonha que ele mesmo passou e se sente culpado e não consegue, se ele falar, gente, agora foi o seguinte, é minha vez, eu vou chamar aqui, né? Uma banca de advogados e tal, eu vou processar Hollywood, essa vergonha que eu passei, o cerimonial podia ter interrompido a fala, cortado o microfone lá do Chris Rock, chamar a atenção dele, porque numa hora dessa, mexeu com minha mulher, com minha filha, é normal o homem ficar bravo. Então, assim, você pode voltar num segundo momento, porque nessa fala, no princípio foi o ato, é porque o ato sempre é precipitado. O ato, você vai pedir desculpa depois. A gente acabou de falar aqui, uma discussão na universidade lá, com filósofo, depois você exagerou um pouco. Desculpa, cara, estava no meio acadêmico, você aí pessoal, não, aí você desculpa. Então tem sempre um jogo que você pode voltar atrás quando tem a concessão também, né? Então essa frase que o Freud explora muito, né, em vários lugares, não é só aqui, no começo foi o ato, a palavra vem depois, quem é que não dá um deslize, tá? Quem é que não xinga assim, porra, cara, para com... Adelmo, você me xingou, desculpa, eu estava nervoso. Então, o ato vem num momento precipitado. E se você conceder ao adversário para você manter a amizade, você prossegue junto. Agora, se você só quiser quer criar caso, processo, aí você só vai arrumar problema na vida, né? É um pouco assim, tá? Bom, se quiser continuar, eu interrompi, né? Aqui é interessante, ó, a continuidade da obra de Machado. Na Semana Ilustrada de 65, tá? Tem um... Ô, Vitor, eu acho que tem esses Souza Barradas aqui. Esse livro pode ajudar, inclusive, na questão de autoria, tá? Porque tem um escritor dizendo o seguinte lá, o cara que comprovou a tese, ele falou assim, critérios bibliográficos para atribuição de autoria à obra de Machado. Porque ele vê muita semelhança. Esses Souza Barradas, né? Só pode ser o Machado. Esse Souza Barradas, hein? Machado usou muitos pseudônimos, né? E alguns ainda não foram... Eu tô suspeitando que esse livro traz alguns inéditos, só que eu não vou defender isso aqui no livro, né? Teria que ser pesquisador igual, aí sim o doutorado, aí não sou o Adelmo, aqui o livro só jogou uma mecha. Uhum. Tá? Tem um inédito aqui, se algum quiser pesquisar isso aqui, vai procurar, né? Porque vai ter coisa aí, tá? Machado gosta de brincar com a questão do chapéu, né? Tem vários textos. Chapéu e nariz, tá? Chapéu e nariz. Pelo mesmo motivo que eu condeno este canudo de chaminé que os homens usam na cabeça, é qual que eu quero dar o nome de chapéu. Já volta lá o Alcibiades, né, no final. É muito machadiano isso aqui, Vitor, para não ser... É muito machadiano mesmo. Não foi o Machado, era alguém imitando ele. Mas eu não defendo, não. Pode ser Machado. Isso pouco importa. E sim saber que tenha sido leitor da Semana Ilustrada, que ele publicava junto. O texto associa o vestuário com Alcibiades, do conto Uma Visita, no qual Alcibiades aparece como reencarnação no momento em que Allan Kardec era introduzido no Rio. Na versão de 82, não menciona mais Allan Kardec e nem o Espiritismo. Ele substitui, modificou o conto. Alcibiades é associado a um cão, era ele. Não havia duvidar que era ele mesmo, um morto de 20 séculos, restituído à vida, tão cabalmente como se viesse de cortar agora mesmo a famosa cauda do cão. Entre os dois contos tem o cão de lata ao rabo, que ele pede umas crianças para fazer um cão onde amarram a lata no rabo do cachorro, e ninguém consegue escrever um conto assim. Eles vão dizer, o cão é um animal bibliográfico, vai consultar a Bíblia, vai consultar a história, quer dizer, faz uma tese de mestrado em cima. Mas nenhum garotinho tem coragem assim, um dia eu amarrei uma lata no rabo do cachorro e com a confusão. Essa espontaneidade que o Machado quer mostrar, parece que a academia, assim, a sala de aula, aqui assistindo aula com o Vidão, essa é boa, Vitor. Uma professora, você vê o que é o professor, né? Você falou Vidão ou Vidal? Vidão. Não, Vidão lá do marketing. O Luciano Vidão, professoras que fazem curso com o Vidão, Luciano Vidão. Professor,
Eu botei os alunos todos para brincar. Aí a coisa esquentou, né? A ideia veio na cabeça. Aí eu falei assim, agora senta e escreve. Não saía nada. O ato de escrever, você está, bicho, envolvido na subjetividade. Você vai escrever que botou chiclete na cadeira do colega, puxou o cabelinho do outro, porque a espontaneidade, essa molecagem do moleque, que o Machado explora no Cão, ele fala, nenhum garoto contou história nenhuma, só foi procurar, onde é que está a revista que fala do cachorro? Porque tem que dar referência bibliográfica, né, homem? É, Tem que dar referência bibliográfica, pô. Se você não der referência, você vai fazer redação de que maneira, né? Então, com o Brás Cubas desaparece o Cão de Alcibiades e entra o Cão de Diógenes. Até aqui tem uma mudança, tá? Entra o humanitismo, né? Aí ele falou assim, o melhor amigo do homem é o cachorro, mas é o Diógenes, né? que é o cão, né? É, O cinismo vem de cão, né? O cinismo vem de cão em grego. é. Tem muita coisa interna, assim, na obra do Machado, uma amarração que eu fui percebendo, que eu mesmo fiquei assustado, Vitor, assim, como que ele abandona uma coisa e pula para outra e não avisa o leitor e o pesquisador vai encontrar, se procurar, viu? Na década de 80, a ideia de autoridade evolui de modo como pensavam os imortais, pelo tratamento cultural vindo das grandes ideias da humanidade. Aqui tá, começa a surgir o Menino é Pai do Homem, né? Aqui o Mestre Romão, que já leu, Papéis avulsos também, já já falou. passou, né? Essa semana, Papéis avulsos. Aqui Aí já vai tá, para o Judeu Errante, né? Que era o é. que eu ia. Já para ir concluindo, né? Também já tem mais, já são 9h30. Se você quiser aproveitar um pouco do tempo que resta, porque o viver aqui do Judeu Errante, esse conto é escabroso, tá? Eu explorei pouco aqui, tudo, mas como ele é autobiográfico, tá? Eu selecionei umas coisas para comentar, se quiser acrescentar também, que a Ah, questão do Prometeu, né? Que é o titã que roubou o fogo dos deuses, simboliza a busca pelo conhecimento e o preço pago por ele. Aí o texto menciona que as correntes que o prendiam eram de mão divina, fabricou-os Vulcano, e que os dois emissários do céu vieram para prendê-lo. O judeu errante, o Ars Averus, é a figura que puniu aquele que lhe deu a capacidade de pensar, sugerindo a loucura da racionalidade. No pensamento do judeu errante, o entendimento fez com que ele perdesse a capacidade de ser feliz. Aí o texto encerra com uma reflexão sobre a busca por um mundo ulterior e perfeito, né, que é comparado ao seio de Abraão das velhas escrituras. E esse mundo ulterior não é um paraíso religioso, mas um lugar onde se pode contar as grandes ações do mundo extinto, um refúgio da lucidez dolorosa do realismo machadiano. A imortalidade nesse contexto é a capacidade de transcender o sofrimento do conhecimento e alcançar a paz da narrativa final. Se quiser ler a citação, né? É, Quiser subir aí a página, voltar. porque o meu mouse aqui desconectou, mas deixa eu subir um pouquinho isso agora. Aí. Uhum. Viver, né, de 1886. Meu nome é Ahasverus. Vivi em Jerusalém ao tempo em que iam crucificar Jesus Cristo. Quando ele passou pela minha porta, afrouxou ao peso do madeiro que levava aos ombros, e eu empurrei-o, bradando-lhe que não parasse, que não descansasse, e fosse andando até a colina, onde tinha de ser crucificado. Então uma voz anunciou-me do céu que eu andaria sempre, continuamente, até o fim dos tempos. Tal é a minha culpa. Não tive piedade para com aquele que ia morrer. Não sei mesmo como isso foi. Os fariseus diziam que o filho de Maria vinha destruir a lei, e que era preciso matá-lo. Eu, pobre ignorante, quis realçar o meu zelo e daí a ação daquele dia. O Adelmo grifou aí, ignorante e zelo, né? E de vezes vi isto mesmo, depois atravessando os tempos e as cidades. Né? O ignorante quis zelar pelas leis que seriam destruídas, né? Aí empurrou Jesus e foi condenado pelo catolicismo a ser o judeu errante.
Aqui ele fala essa frase enigmática, tá? Que eu não vi quase ninguém citar essa frase enigmática, tá? Mas é uma frase assim... Verdade ignota aos homens é o delírio de quem anuncia. Como é uma frase... Quer dizer, ele faz uma coisa sem saber que isso vai ser desgraça dele, tá? Uma verdade que eu não conheço e que eu vou usar no meu trabalho e depois aquilo volta-se contra mim. Quem mandou você empurrar Jesus Cristo, né? Era verdade que ele destruía as leis, mas não era tão verdade assim. Ou então fica na sua, tá? Evita de... É igual até essa briga de esquerda e direita hoje assim, eu tô fora disso, que só vou perder amigos. É mais ou menos isso. Então, não tem ninguém com a verdade, nem um lado nem o outro. Tem um querendo ferrar o outro. Esse tipo de coisa, né? É o ceticismo no Machado, né? Alguns autores defendem Gustavo Bernardo. Até o Gustavo Bernardo vem em Vitória, vou trazê-lo dia 28 de novembro. Gustavo Bernardo que escreveu sobre o ceticismo no Machado de Assis, pessoa aposentada da UERJ. Mas ele vai falar de Alencar, vai dar uma palestra no dia 27. Uhum. Então, a imortalidade, nesse contexto, é a capacidade de transcender esse sofrimento, né? O último pode morrer, o errante não errará mais depois de morto, né? Aqui me dá a impressão que o Machado se valeu bem da petalogia, tá? Assim, como assim, em vez de acreditar literalmente demais na verdade, eu tomo ela como uma verdade figurativa ou menos tão, né? A gente vê os colegas hoje se ferrando demais um ao outro, assim, um ódio muito grande, né? Na eleição no ano que vem vai ser o inferno, hein? Vai juntar o mundo inteiro contra o Lula aqui, tá? Ainda mais se Bolsonaro estiver fora, porque vão querer de todo jeito que o Lula não ganhe de novo. E vai ser um momento que, se você entrar nessa, eu entrar nessa, né? Então eu tô fora. Machado ironizava muito, né? A filosofia das tabuletas lá do conselheiro Aires, monarquista, republicano, liberal, conservador. Ele criticava todo mundo, né? Não tomava partido, né? Agora, quando não toma partido, será que pode julgar, então, considerar, né? Julgar não, mas o comentário assim, de ceticismo não é de uma salvaguarda pessoal, não? Um salvo-conduto para eu passar por aqui e por ali? Pode ser, né? Em termos de também não, acho que não levava a sério nada disso, né? Assim, não era dogmático, né? Não sei se você viu uma entrevista do Pelé em 76, que o americano cobrou muito dele, depois do Martin Luther King, falou assim, Pelé, você é um dos ídolos, né? Você não defende a raça negra. Aí o Pelé fala assim, eu vou levantar a bandeira? Eu vou na China, eu vou na Índia, eu vou no Brasil, eu vou nos Estados Unidos, eu vou na África. Eu vou levantar a bandeira? Eles quiseram explorar o fato do Pelé ser negro para bandeira de luta de racismo. Uhum. Pelé não quis saber disso, não, tá? Então não é bem ceticismo, não, é uma defesa pessoal, né? Pode ser. Pelé queria jogar futebol, né? Não queria se envolver em política, né? Não queria saber de política, não. E Machado escrever, né? E o Machado queria salvar a literatura dele, né? Então, nesse diálogo aqui, repete mais uma vez a ideia assim, eu não vou, tá? Eu estou fora de Silvio Romero, quer dizer, em vários contos ele está jogando assim, eu vou ser um judeu errante, um Prometeu no Cáucaso e tal, eu estou fora, ele passou o Rubicon escondido. Ele segue contra a corrente, aí como está aí no final da tela, né? Não, ele vai contra a corrente. E aí, acho que para a gente ir concluindo, né? Recapitulando aí, acho que as ideias centrais. As citações aí são longas, né? Porque tem aqui em Bons Dias, aparece, tá, em 89, ele vai para frente lá com Simília Buscuranto, ele mostra até o fim, até a morte, como você já lembrou ali, né? Na semana,
Dom Casmurro, né? Impressionante como... Aqui, os colegas, assim, tem uns 20 minutos, se quiser fazer um resuminho, um comentário, também, assim, quem está pesquisando, não sei se a Mary já saiu, ela disse que ia vir hoje. Quem Pelo quiser seguinte, comentar. né, tem um professor Vitor aqui, professor Vitor, você tem orientação e tal, não sei o que, se quiser perguntar alguma coisa, né, os colegas, tem o Luciano de Alagoas, né, de Maceió, À vontade. tem o João Pedro que está na filosofia, tá? O Lucas fez umas perguntas esses dias passados aqui pelo privado, porque a gente estuda a teoria, mas na prática, né? Ailton, acho que levantou a mão. Cadê? Tem a Juliana, que está fazendo letras pelo IPS. A Ellen está fazendo psicologia, voltou para a universidade. Legal. O Ailton tinha levantado a mão? Desistiu? Cadê? Eu acho que ele... Deixa eu ver aqui, hein? O Ailton parece que saiu, né? Caiu. Ele E saiu. caiu. Caiu, Deve ter saiu. caído, porque ele levantou a mão e Pode ser. sumiu. Beleza, fica à vontade. Vamos aproveitar uns minutinhos mais, como puder ser, né? Quem quiser, pode falar aí, pedir a palavra cura. É. E aí, Tá então, acompanhando o João Pedro? João Pedro sempre tem um monte de questão, né? o pessoal vai pensando e vamos só recapitular para concluir. Então, né, o Adelmo vai explorar nesse capítulo 14, né, como é que o Machado usa experiências e sentimentos similares, né, para curar feridas emocionais dos personagens, recorre à ideia de que a arte é refúgio, alívio e consolo das perdas. Em Freud, isso vai ser a cura pela palavra, né? O tratamento seria expressar o sintoma para ter a cura. A análise vai incluir como Machado lida com amor e a dor, mostrando que os novos amores podem curar feridas antigas. Uma abordagem que reflete a contribuição profunda da natureza humana. E não por acaso, na correspondência dos últimos anos que a gente viu, o Machado recomendava aos amigos, né, o refúgio na poesia e na literatura como remédio contra as dores e contra a heredade da vida. Confessando que ele assim procedia, né? Por isso que ele também não se metia, assim, não tomava partido de questões, partidos políticos, porque o refúgio dele era a obra literária. E essa é a chave, né, da palavra como cura, que é a chave para entender a obra do Machado. Ninguém tem perguntas, não? Comentários? Contribuições? Tá bom. Às vezes a gente termina também 15 para as 10. Aqui não tem aquela aula rigorosa, assim, prova final, né? Cumprir, como é que chama? Cumprir o calendário, conteúdo, né? Podemos ficar por aqui também, porque é cansativo, tá? Sim, domingo à noite, né? Você dá aula amanhã cedo, né? Hoje eu estou até mais tranquilo que da outra vez, que amanhã a UFES antecipou o dia do servidor público, é terça, né? Eles trocaram, amanhã não vou ter aula, amanhã vai ser feriado na UFES. A gente vai trabalhar, na terça, que seria feriado, a gente vai trabalhar, a gente não vai trabalhar amanhã. Uhum. Amanhã eu vou trabalhar em casa, uma tese para corrigir. Oi, Luciano, você que é mais recente, está entrando, assim, gostando muito, né, de Maceió, eu vou te mandar o livro, peguei o endereço seu aqui. Você está acompanhando? Tem alguma coisa... Também não vou ficar pressionando, né? Fica à vontade quem quiser se manifestar, principalmente o Lucas, né? Que sempre que tem uma brecha. Como é que o Machado, porque o Lucas trabalha com uma espécie de um atendimento coletivo em São Paulo, tá? E usa muita literatura, assim, né? Por isso que ele também tem interesse em participar. A Cristian, que está aqui no rosto agora, a Roberta, né? Trabalha no atendimento clínico, né? Lá em... Psicóloga? Terapeuta, em Porto de Galinhas, né? Atende bastante gente. Trouxe um caso cabeludo aqui um dia do rapaz, né? Conheci Porto de Galinhas bastante tempo atrás. Muito bonito aí. É realmente muito bonito. Você trabalha no hospital? Trabalho no hotel, No no hotel. RH. Ela faz um expediente extra, um atendimento. Estava com um caso bastante cabeludo, nunca mais falou dele. O rapaz, resolveu? Ele abandonou.
O tratamento? Uhum. Ele abandonou, não quis mais não. Ele disse que já estava curado. Ah, ele se deu alta. Ele se deu alta, completamente descompensado. Sim, mas ele estava em ponto de feminicídio, né? Ele estava em ponto de fazer uma loucura de feminicídio, devido a uma... Tá. Devido a uma mulher. Mas conseguiu pelo menos sair fora disso? Não sei, eu não entrei em contato em detalhes com ele, não. Deixei ele bem à vontade É, para tá o certo. que ele buscou para ele. Daí mesmo, de Porto de Galinhas. Não, ele é de Recife. Atendimento online, é. Ele investiu muito numa mulher, Vitor, e ela cresceu e mudou de status social e botou um negócio dela, começou a ganhar muito bem, não queria mais saber dele, arrumou outro. Não. O cara ficou, rapaz, né? O cara ficou enlouquecido, viu? Já soube de casos assim, já vi casos semelhantes desse tipo aí. Olha, foi uma coisa séria. Estava pensando em ir embora do Brasil, morar em Portugal. Por quê? Porque se ficar por perto é perigoso. Então, né? Ele estava aceitando até com quem ela estava saindo, ele até assim, se você quiser voltar para mim, o que você viveu, nesse pequeno término de relacionamento, ele estava aceitando. Recife é da cidade maior, né? Maior do que Porto de Galinhas, dá para até viver sem encontrar. É a capital de Pernambuco. Dá para viver sem encontrar a pessoa, né? Se não morar no mesmo bairro e tal, né? Não trabalhar no mesmo lugar. Ele morava em Olinda e ela morava em Piedade. Mas ele saía de Olinda para Piedade num passo de mágica. Ele pegava o carro, vinha em alta velocidade. Uma vez ele percorreu, foi atrás do namorado dela. O namorado dela, por coincidência, morava, não sei se ainda mora aqui em Porto de Galinhas, e ele veio em alta velocidade correndo atrás dele. Porque queria conversar com ele para dizer a ele que ela era uma piranha, que ela fazia isso, fazia aquilo, traiu ele. E por que ele está alertando o outro? Isso aí é uma narrativa machadiana, assim. Em 1979, quando o Mário de Alencar teve que escrever um artigo sobre o centenário de Machado, ele escreveu, tudo bem, mas ele falou assim, o que eu menos queria ter é Machado perto de mim. Imagina só, quer dizer, esse caso aqui é um verdadeiro conto, né? Você tem na empiria um conto real ali. Na época eu disse, meu filho, se esse homem tivesse armado, tivesse uma arma dentro do carro, ele ia deferir um tiro em você. Numa BR escura, você correndo, você jogou o carro na frente dele, para ele parar para falar de mulher, e ele não parou, foi-se embora. Mas ele viu que o que ele estava fazendo caiu na real, aí resolveu voltar. Mas ele estava correndo em alta velocidade. Então, assim... Ele é Machado de Assis, esse rapaz aí, esse senhor aí. Preferência, né? Porque aqui em cima, Roberto, não sei se você estava no início, devia estar, né? Não, estava, estou desde o início. Né? Quem tem um amor... quem chora o seu amor perdido não tem lá muito juízo. Tem que ler isso aí, né? Não, isso aí é perfeita essa frase para ele. Você está chorando o amor perdido, rapaz. Ela quer outro homem, vai investir em outra mulher ou você vai para a cadeia. Daqui a pouco vai enlouquecer. E aqui ele começou a investir, ele começou a falar mal da mulher. Ele começou a investir em outra, mas falava mal da mulher. Mas porque ele queria a ex-esposa. Aquela que não queria ele. Também é fácil a gente falar do outro, tá? É fácil falar do outro, porque quando você está assim, apaixonado por uma mulher que ela resolve ir embora com outro homem, sinceramente, tá? Dói demais. Então, falar do outro é fácil. Por isso que a gente... Então, conseguindo escapar para a literatura, você vai ler e vai distrair a mente, né? O que fala o Freud, né? Serve como um paliativo para você não sucumbir ou ao sintoma, ou ao crime, ou ao álcool, né? Uhum. Espero que ele esteja bem. Mais alguém? Algum caso, alguma coisa? Tá ligado aí, Lucas? Às vezes o cara tá...
Então tá bom, Vitor. Sexta-feira, deixa eu falar um pouquinho desse caso, que eu lembrei agora, outro caso de homem que mulher abandona. Abandona não, separa. Eu tenho um caso que começou o atendimento sábado, ontem. Ele trouxe para o atendimento que a ex-mulher, que a esposa deixou ele, se separaram faz uma semana, e ele está muito abatido, muito ruim, muito depressivo, e ele queria que eu dissesse a ele o que é que ele faria para toda aquela sensação que ele tem passar. Em um atendimento. Eu estou conhecendo a sua história agora. Me fale sobre sua ex-esposa. Ela é bailarina. Que foi ele que apresentou nessa companhia de dança, que ela aprendeu. Ele levou ela para todo o caminho que ele não gosta hoje. E agora ela deixou ele. Depois de 7 anos. O homem está acabado, arrasado. Tá cheio. A mulher dá nem um bom dia para ele. Tá cheio disso, assim, a mulher querendo empoderamento e ela não avisa, né? Ela não avisa, o outro vai empoderando ela, sem saber que daí a pouco ela tem liberdade total para fazer o que ela quiser, que não pode segurar, né? Aí você se sente traído e fica nessa situação. Está acontecendo demais isso. Ele é um homem de 52 anos, professor de inglês, trabalha em São Paulo. Tem outro vínculo também, que é DJ, à noite. À noite não, quando chamam, né? E ela é bailarina, dançarina. Aí ele falou, mas foi o tempo todo, o homem está acabado. Engraçado, interessante. Eu quero que a senhora me dê uma solução agora. É o que vai querer sempre, né? Quando está assim, como falei lá atrás, assim, surgiu um câncer devido a 15 anos de um tipo de vida. Trata com quimioterapia, cura aquilo. Mas se não encontrar uma solução, vai rebater de novo. Então, aí entra de novo aqui o similibus curantur, né? Como lembrou aí o Vitor, quer dizer, vamos ler o Machado, vamos transformar isso em crônica, vamos ver se faz narrativa. É verdade. Parece que os homens do Brasil todinho adoram me procurar quando estão nessa situação. Na terapia. Porque também é o primeiro. Terapeuta mulher, né, Roberta? Você há de convir que o homem é mais grotesco nisso, né? Pois Mas é. Isso aí. É isso aí, então. Bom, vamos dar aqui por caminhar até o fim, né? Agradecer ao Vitor, porque nessa parte clínica, né? O Vitor, a especialidade dele, já falou antes, não é o atendimento clínico. Vou agradecer, Vitor. A gente aqui de vez em quando faz aqui uma roda de conversa clínica, Vitor. E aí, né? Então, aqui nós estamos gravando, né? Hoje a gente põe no YouTube depois, para divulgar aqui esse capítulo, com esse brilhante comentário do Vitor. Tem uma didática que eu invejo, né? Que é uma didática impressionante. Consegui fazer uma varredura do capítulo. Obrigado, Vitor. Valeu, obrigado. Convite. Boa noite, Obrigado gente. pela atenção, Tchau, gente. até a próxima. Boa noite, bom descanso. Boa noite, gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima. Voltarei uma vez. Obrigado. Valeu, Vitor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.